Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, tá chegando agora no canal. Meu nome é Liliane e aqui a gente faz muita coisa de costura. Às vezes sai umas receitinhas aí, mas o foco principal seria a nossa costura. E hoje, adivinha o que eu vou fazer? O que vocês acham que vai sair daqui? Ah, vou dar uma dica. É uma almofada. Acertaram? Isso mesmo, é uma almofada. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu já deixei separado o zíper, né, que eu uso de metro, o cursor. A gente já fez numa aulinha, um videozinho anterior aí, como coloca o cursor, a gente vai relembrar aqui junto, deixar separado. Aqui, o que eu fiz? Eu tinha uns retalhos. Então, umas tiras de sobre de tecido que é meio irregular. Uns dava 4, outros 5 centímetros. Cortei, juntei e reenquadrei certinho, tá? Então, nossa famosa colcha de retalhos, né? Que lembra muito lá antigamente coisas da avó, que sempre fazia coisas assim. Então, aqui, né? Ah, mas antes, tá inscrito no canal? Ah, então se inscreve, tá? E depois que a gente terminar o vídeo, você já vai para o próximo lá, que tem uma playlist com um monte de dica de costura. Então se inscreve pra gente poder ficar bem junto, bem amiga, e aí depois você me conta nos comentários se você fez e se deu certo. Então vamos lá. Aqui tem 34 por 34, certo? Então nesse tecidinho aqui que eu fiz essas emendinhas, 34 por 34. Vai ficar uma almofada pequena? Vai. Mas é o que o tecido dava só para aproveitar realmente as tirinhas, então ficou nessa medida e vai reduzir, porque tem uma margem de costura, né? Então, vai dar um pouquinho mais de aproximado 30 por 30. Vai ficar pequenininho, mas vai ficar fofinho, vai ficar bacana. E aqui peguei um jeans, daqueles bem molinhos, que eu também já tinha aqui. Você pode usar qualquer tecido que você tem aí, não precisa necessariamente ser feito assim. Você pode usar uma estampa, né? É mais o jeitão de fazer a almofada e depois o tecido você ajusta com os que você tem aí, faz a combinação que você achar bacana. Esse tem 34 por 34. E esse jeans aqui, que vai ser o fundo, né, que eu vou colocar o zíper, vai ter 34 por 44. Então, 34 por 44. Por que que eu fiz maior a parte da largura? Porque depois eu vou ter que colocar o zíper e ele vai reduzir. E eu gosto que o zíper fica embutido. Depois você vai ver a dobra que eu vou fazer no tecido e o zíper vai ficar escondidinho. Então, vamos já... Esse aqui tá pronto, deixa pra cá. Aqui, o que que eu faço? Eu vou pegar no meio, dobrar e cortar no meio. Simplesmente cortar no meio. Porque meu zíper vai ficar aqui no meio mesmo. Então, pode dobrar e cortar no meio. Cortou, ficou duas partes. O que que a gente vai fazer pra colocar o zíper? Abriu aqui. As duas partes do zíper. Você vem com a frente do zíper. A frente é sempre esse lado aqui, ó, que tem o ressaltinho, tá? Então, você vai pegar a frente do zíper com a frente do tecido. Coloca aqui. E passa uma costura aqui, certo? Então, eu vou lá pra fazer isso aqui. Fiz. Olha só. Coloquei uma costura, puxei na máquina a agulha o mais próximo pra cá possível, pra não ficar tanto na beiradinha, tá? Fiz com a linha mais escura, porque depois, o que que vai acontecer? Eu vou pegar e fazer uma outra costura. Vou lá na máquina, virar aqui, ó, tá vendo? Vira pra cá, olha a frente do zíper aqui, e aí você vai vir com uma linha, uma costura e fazer uma costura pra rebater aqui, pra poder assentar o tecido, tá? Porque senão fica mole, tá vendo, ó? Aí fica solto aqui por baixo, fica solto assim, fica mais altinho, então você tem que vir com uma costura aqui pra poder fazer o acabamento. Fica vendo que eu vou fazer e vai ficar bacana. Olha só, tá vendo o que eu falei? Faz uma costurinha aqui retinha, dessa forma você ajuda a prender mais o zíper aqui. E, gente, deixa sobrar um pedaço pra cima e um pedaço pra baixo do tecido, tá? Então, sempre lembrando, porque a gente vai colocar depois o cursor. Então, deixa pra cima um pedaço e deixa um pedaço pra baixo, que depois a gente corta o excesso. E aí, qual o próximo passo? Agora, eu vou colocar do outro lado, certo? Só que do outro lado vai ter um detalhe. Primeiro, a gente vai fazer a mesma coisa, colocar frente do zíper
com a frente do tecido, alinha aqui em cima os tecidos certinho, e vem e passa a costura. Só que, o que vai acontecer? Lembra que a gente costurou um pouco maior? A gente fez o corte com 10 centímetros a mais? Por quê? Eu quero deixar esse zíper escondido. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer no passo simples para vocês entenderem como que vai ficar escondido. Então, eu vou passar a costura aqui, depois eu volto para ensinar como que vai ficar o zíper escondido. Costura reto aqui, frente do tecido com a frente do zíper. Costura feita. Lembra? Frente do tecido, frente do zíper. Só que, o que acontece? Tá certo? Tá, ficou. Se eu fizer aquela costurinha de arremate aqui, igual eu fiz desse lado, o que vai acontecer? O zíper vai ficar exposto. E aí, o tecido ficou maior. E não é o que eu quero, certo? Eu quero que esse zíper fica embutido. Pode passar o cursor? Não, ainda não. Calma um pouquinho, dá uma segurada no cursor que a gente já vai colocar ele. O que eu vou fazer? Vou vir com o tecido pra cá e vou ajustar aqui no tamanho que eu quero pra poder ficar lá na medida dos meus 34 centímetros, que é essa parte, certo? Então, vamos medir pra chegar nessa medida certinha. Olha como que eu faço aqui, ó. Venho com a fita. Ó, deu 33, alinha mais um pouquinho, 34. Aqui, ó. Então, o que eu vou pegar? Um alfinete e vou marcar aqui o lugar certinho. Ó, então, vamos só confirmar a medida aqui, ó. Aqui tá dando 34, tá, então, 34 aqui. Então, segura aqui, vem aqui no zíper e coloca um alfinete aqui pra prender. Coloca a mão por baixo que facilita. 34 na parte de baixo. Agora, aqui na parte de cima, vamos ver se tá batendo a medida. Ó, 34 também, 34. Aí, eu venho aqui, pego o alfinete e coloco... Tá vendo que eu coloquei quase do lado de cá do zíper? Porque agora, o que eu vou fazer? Passar uma costura do lado de cá. Então, eu vou lá na máquina, como que eu vou alinhar certinho? Eu vou posicionar aqui a minha agulha, certo? E vou margeando essa parte aqui, ó, do zíper. Você vai sentir, ó, o pezinho vai acompanhando, tá vendo? Que quase que já fica uma marcação. Então, você vai vir com o pé de máquina margeando aqui, que aí vai fixar o tecido na posição que a gente quer. Vamos costurar. Ó lá como ficou. Tá vendo a costura? Ó, passei o pezinho de máquina bem próximo aqui. E qual que é a intenção de ter feito isso? Porque na hora que eu for agora colocar o cursor, o meu zíper tá escondido aqui. Tá vendo? Não vai dar pra ver o zíper. Você viu que aqui meu tecido tem um detalhe? Eu justamente tô usando ele por isso. Porque é pra matar essa parte que eu já tenho ele... Já tinha comprado ele tem esse defeitinho aqui, tem um fio puxado. Mas não vai ter problema, porque essa daqui vai ficar pra mim, não vai ser pra venda, nada. Mas aí, você faz com tecido bacaninha, bonitinho. Então, agora, pode colocar o cursor, ó, só medindo, tá vendo? Ó, bateu o tamanho certinho, tá? Aqui alinhou e lá também. Só que a gente vai costurar frente com frente. Qual que é o próximo passo? Pode colocar o cursor? Pode colocar o cursor. Não esquece, nessa hora você tem que colocar o cursor. Se você fizer a costura sem o cursor, você vai ter que desmanchar e refazer, porque você não pode esquecer. Então, vamos fazer junto. Abre aqui um pedacinho, tira uma pontinha aqui pra facilitar. E vem com o cursor sempre na posição dele virado assim, ó, o biquinho pra baixo. Então, encaixa de um lado e encaixa do outro, segura as duas pontas e puxa. Tá aqui o cursor, certo? Escondidinho o zíper. Agora, a gente vai pegar frente com frente e vamos costurar. Tá acabando, hein, ó, só uma costura. Aqui, onde a gente vai costurar? Tudo. Aqui, aqui, aqui e aqui, os 4 lados. Costurou, já tá pronto, você vai ver. Feito. Costurado. E agora?
E agora tá quase, quase. O que que eu fiz? Passei uma costura reta e passei um zigue-zague, tá? Se você tiver overlock, você passa no overlock. Se você não tiver, você faz na máquina doméstica um zigue-zague, que é chique também. Vamos cortar o excesso do zíper, o excessozinho de tecido que ficou aqui na lateralzinha. Agora é hora de tirar as linhas, né? Como eu sempre falo, eu deixo pra fazer isso no final, no final do final. Porque se você fica tirando no meio do caminho, você perde tempo. Então, tira no final de tudo. Vem aqui, tira aqui, essa pontinha de linha também. E agora, abre. Como que abre? Agora é fácil, agora é a parte mais gostosa. Puxa aqui, enfia a mão, puxa, desvirou. Desvirou aqui, segura na pontinha. Enfia, fica feio, né? Preciso acostumar a falar outra coisa. Coloca aqui assim, ó, nos cantinhos, apoia com o polegar e vai ajeitando. Eu costumo depois pegar com a ponta da tesoura, ó, agora sim, acertar a ponta, coloco aqui, acerta a ponta, outra ponta. Você viu que eu nem cortei aquela pontinha, né, que eu sempre costumo cortar. Esse tecido tá bem molinho, nem precisou. Acerta outra pontinha. Então tá. Então, ficou. Aqui, ó, pega o zíper aqui. E testa ver se tá tudo certinho. Esse é o verso e essa é a frente. Ó, eu não tenho o enchimento na medida exata aqui, mas eu tenho uns maiores, que são os que eu uso na almofada de 45 por 45. Eu vou colocar um pra ver se vai dar certo. Vamos fazer uma tentativa. E não é que deu certo, mas eu achei que ficou muito, tá? Ficou muito dura, né? O enchimento tinha que ser um pouco menos. Então, foi esse o nosso resultado. Você ficou aqui até agora, gostou dessa dica? Se inscreveu aí no canal? Se inscreve, tá, gente? Sempre tem dica bacana, a gente consegue fazer um monte de coisa junto. Então, eu queria que vocês colocassem um comentário, curte, compartilha com alguém que faz. Quem sabe você não faz, mas você manda pra alguém que pode fazer uma lindeza dessa pra você, tá bom? Um beijo, pessoal, e até a próxima.